Boa tarde a todos, todas. Vamos começar a nossa sessão ordinária de número 43 de 2025. Antes, cumprimento os presentes, os colegas presentes neste auditório. Também cumprimento os nossos visitantes, a diretora da Sulgás, Thaís Falcão, também o representante da Sulgás, Rafael Frank, bem-vindos. Os demais colegas da Sulgás, conselheiros Orsi, conselheiro Lorenzon, estão hoje virtualmente, conselheiro Lorenzon está virtualmente, bem elegante, né, conselheiro? Sim, boa tarde a todos. Estou no congresso participando de um evento aqui em Florianópolis, do Instituto Rui Barbosa dos Tribunais de Contas, e por isso eu tive que me habilitar. Tá até para as fotos, né? Sim. Bem, também cumprimento os demais colegas e presentes que estão presentes de modo virtual. Passamos ao nosso processo, né? Hoje temos 3 processos em matérias e também temos deliberações em procedimentos simplificados. A nossa primeira matéria hoje é o processo 633-3900-22-6, que trata do contrato de adesão referente à prestação dos serviços de distribuição de gás canalizado. O relator é o conselheiro Lucas Pur e o revisor, o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro Lucas, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Em nome de quem cumprimento todos os colegas conselheiros, cumprimentar aqui os diretores da casa, cumprimentar os representantes da Sulgás. Então, farei o início da leitura do relatório. Trata o presente expediente de minuta para contrato de adesão referente à prestação dos serviços de distribuição de gás canalizado no segmento residencial e comercial de pequeno porte. O processo foi inaugurado pela concessionária Sulgás e avaliado tecnicamente pela Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, atual Diretoria de Energia, Gás e Iluminação Pública DEGIP e Procuradoria Setorial PSE desta agência. A Sulgás enviou o ofício Sulgás número 2022, número 87, de 20 de abril de 2022, por meio do qual encaminhou o padrão de adesão do contrato de fornecimento de gás natural canalizado no segmento residencial para a Gergs, referindo que a minuta consistiria em um aprimoramento do que vinha sendo adotado. Destacou, como aprimoramento, o atendimento mais célere, escolha do dia de vencimento da fatura, previsão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entre outros. Em comunicado, a DEGIP informou que haveria novas versões da minuta apresentada pela concessionária no âmbito do processo de fiscalização número 497-3900-23-0, após a publicação das resoluções normativas número 67 e 68, de 11 de abril de 2023, sendo que a diretoria se manifestaria sobre estas últimas minutas. A Sulgás encaminhou as minutas através do ofício número 147/2023, de 4 de setembro de 2023. Houve reuniões entre as equipes da Sulgás e a Gergs para aprimoramento da minuta de contrato de adesão. Em 19 de novembro de 2024, a Sulgás oficiou a agência solicitando excepcionalmente a utilização da minuta de adesão enquanto não houvesse a sua aprovação e homologação pelo Conselho Superior. A nota técnica número 14 de 2024 da GPE analisou o modelo de contrato de adesão a ser celebrado entre a Sulgás e os usuários residenciais e comerciais de pequeno porte. A nota técnica referiu que o texto final encaminhado pela concessionária para aprovação por meio do e-mail, isso entre aspas, por meio do e-mail de 4 de setembro de 2024, já contempla diversas modificações necessárias para sua compatibilidade com a legislação pertinente. A única incompatibilidade remanescente, identificada na análise detalhada da minuta, foi na definição, conforme anteriormente referida, entre a localização do medidor de gás canalizado e a responsabilidade pelas redes a sua jusante em determinadas situações. Fecha aspas. A minuta ainda passou por adequações quanto às disposições que tratam
da vigência e rescisão do contrato. Em face da reiteração do pedido da Sulgás para a utilização excepcional da minuta de contrato de adesão que a companhia havia proposto, a diretoria-geral da agência informou que seria necessário aguardar a deliberação do Conselho Superior, haja vista a existência de duas versões de minutas de contratos de adesão, sendo uma proposta pela Sulgás e outra ajustada pelas áreas técnicas da Agergs, que estariam para avaliação do Conselho Superior. Conforme constou no despacho número 2 de 2025 da assessoria, em reunião administrativa do Conselho Superior com a área técnica da agência, em 6 de fevereiro de 2025, a fim de garantir a aplicabilidade do disposto da Resolução Normativa número 67 de 2023, identificou-se a necessidade de retificação da minuta do contrato de adesão no que tange à adoção do fornecimento coletivo, no caso de condomínios com medidores de gás canalizado situados nos andares dos prédios. A informação DGIP-PSE, número 1, informação conjunta, revisitou a minuta e juntou nova versão de documento, tendo sido destacadas as alterações nas cláusulas. Cláusula 2ª do objeto, 3ª do limite de responsabilidade, 7ª da deficiência da medição, 8ª do faturamento incorreto, 9ª da execução e cobrança de serviços e 11ª da vigência e rescisão do contrato. Através do encaminhamento número 1220/2025 DG, a diretoria-geral retornou o processo ao conselheiro relator, sugerindo que a minuta fosse submetida à Sulgás. Após novas interações entre este conselheiro relator e as equipes técnicas, elaborou-se uma versão consolidada da minuta, com ajustes em relação à versão anterior. Ponto. Essa minuta revisitada foi encaminhada à concessionária para manifestação. A Sulgás pediu prorrogação de prazo, o qual foi concedida, mas mesmo após o prazo adicional não apresentou contribuições. Prosseguiu-se então com revisão final do texto do contrato de adesão. Posteriormente, em 9 de outubro de 2025, a Sulgás encaminhou e-mail a este relator, enviando o ofício número 104/2025 em resposta ao ofício número 382 de 2025, CS Agergs. No documento, a empresa requereu a viabilização do faturamento individualizado em condomínios e informou que, para os casos em que esse modelo fosse adotado, firmaria abre aspas, acordo de entendimentos, fecha aspas, adicional ao contrato de adesão, a fim de esclarecer as responsabilidades envolvidas. No dia 30 de outubro de 2025, realizou-se a última reunião entre a Agergs e Sulgás sobre este tema, analisando-se exaustivamente o interesse da concessionária com os dispositivos previstos no acordo de entendimentos, anexo 1, em que o posicionamento da agência evidenciou-se no sentido da inviabilidade jurídica de validação deste documento. O expediente foi encaminhado à DGIP para análise técnica da manifestação da concessionária e no referido anexo 1. A área técnica, por meio da nota técnica número 8 de 2025, concluiu que, abre aspas, a minuta do contrato de adesão já prevê o atendimento a usuários individuais, conforme a resolução número 67 de 2023. B. A responsabilidade da Sulgás alcança apenas as instalações até o ponto de fornecimento, cabendo ao usuário a responsabilidade a partir da válvula de bloqueio após o medidor. C. O ofício número 104/2025 e o acordo de entendimentos tentam atribuir ao condomínio, por meio de contrato acessório, a gestão e responsabilidade da rede de distribuição interna, RDI, permitindo o uso dessa rede pela concessionária sem alterar o ponto de fornecimento, o que afronta o contrato de concessão. D. Caso a Sulgás pretenda oferecer um serviço adicional de medição interna, além do medidor fiscal obrigatório, tal serviço extrapola o escopo regulatório atual e deve seguir o rito do artigo número 27 da resolução número 67/2023, demonstrando à Agergs sua viabilidade técnica e justificativa econômica. Por fim, a DGIP recomenda ao Conselho Superior aprovar a minuta do contrato de adesão, por estar plenamente alinhada à legislação e à regulação vigente. 2. Rejeitar o acordo de entendimentos proposto pela Sulgás como instrumento contratual obrigatório ou acessório. Após, retornou o expediente ao Conselho Superior. Em 12 de novembro de 2025, o diretor da DGIP anuiu com a versão
final da minuta do contrato de adesão, manifestando sua concordância com os últimos ajustes feitos. É o relatório, senhora presidente. O conselheiro pode prosseguir porque não temos inscrição para sustentação oral. Perfeito. 2. Da fundamentação. A Agergs atua na área de gás canalizado por previsão da Lei Estadual número 16.266/2024, artigo 2º, inciso 7º. A Lei Estadual número 15.648 de 2021 estabeleceu o papel da regulação dos serviços de gás canalizado no Rio Grande do Sul, destacando que, abre aspas, artigo 6º, o Estado exercerá as atividades de regulação dos serviços de gás canalizado nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei 10.931 de 1997. Parágrafo 1º, quanto aos serviços delegados ou outorgados, tanto à iniciativa privada quanto às empresas públicas e sociedade de economia mista, a competência definida no caput deste artigo será exercida por meio da Agergs, de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º, a regulação do serviço de distribuição de gás natural pela Agergs se aplica, inclusive, à concessão atualmente vigente. Fecha aspas. O contrato de concessão atualmente vigente para exploração do serviço de distribuição de gás foi firmado em 19 de abril de 1994 entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Sulgás. A Lei Estadual número 15.648 de 2021 também dispôs especificamente sobre o contrato de adesão de que trata o presente processo, conforme segue, abre aspas, artigo 2º. Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições. Inciso 17º. Contrato de adesão, instrumento jurídico celebrado com usuários residenciais e comerciais de pequeno porte, de acordo com os critérios estabelecidos pela concessionária, bem como normas, regulamentos e modelos aprovados pela agência reguladora. O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal número 8.078, de 1990, dispõe sobre a modalidade de contrato de adesão nos seguintes termos, artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente por fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Fecha aspas. O contrato de adesão garante tratamento isonômico aos usuários, agiliza a formalização do serviço e, ao ser previamente aprovado pela agência reguladora, assegura conformidade com a legislação e com boas práticas regulatórias, equilibrando os interesses das partes. A adoção deste contrato representa um avanço no marco regulatório iniciado com a Lei Estadual número 15.648 de 2021, que atribuiu à Agergs a regulamentação da distribuição do gás canalizado. Desta atribuição resultou a Resolução Normativa número 67, de 2023, cujo artigo 76 determina que o contrato de adesão seja aprovado pela agência para detalhar a prestação do serviço ao público residencial e comercial de pequeno porte. Neste contexto, a Sulgás submeteu à Agergs a minuta do contrato de adesão para apreciação e aprovação, seguindo o procedimento regulatório aplicável. Os documentos juntados aos autos revelam uma série de reuniões e tratativas estabelecidas entre as equipes técnicas da concessionária e da agência para dirimir dúvidas, efetuar troca de ideias e coletar impressões mútuas sobre propostas de alterações da minuta, que é objeto do presente expediente. Comparada à minuta original, é possível identificar um incremento qualitativo substancial no texto da versão final, destacando-se a divisão de responsabilidades entre concessionária e consumidores de forma compatível à legislação vigente. Impende destacar ainda a cláusula 13.1, que estabelece a competência da Agergs para dirimir toda e qualquer questão ou divergência oriunda do contrato de adesão em nível administrativo. Tal competência baseia-se no artigo 17, caput, e parágrafo único da Lei Estadual número 15.648 de 2021 e no artigo 7º, inciso 7º da Lei Estadual número 16.266 de 2024. Considerando a necessidade de assegurar transparência, isonomia e segurança jurídica aos usuários, visando a efetivação do princípio da boa-fé contratual, entendo necessário que a concessionária encaminhe no prazo de 90 dias o contrato de adesão aprovado por esta agência a todos os consumidores que já possuem relação contratual vigente.
Tal medida garante a uniformidade documental das relações de fornecimento, viabiliza a adequação dos contratos às normas regulamentares atuais, efetivando o previsto na legislação e regulamentação aplicável. Diante do exposto, voto por, então, item 3 aqui do voto, aprovar a minuta do contrato de adesão referente à prestação do serviço de distribuição de gás canalizado, conforme documento ID número 0545924, determinando que o referido contrato entre em vigor a partir da data de publicação da resolução decisória deste processo. Item 2, no que se refere aos contratos de adesão já firmados pela Sulgás, atribui-se o prazo de 90 dias para que a mesma encaminhe o contrato de adesão aprovado pela Gergs aos consumidores titulares responsáveis pela solicitação de serviço já ligado. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro. Passo agora a palavra ao conselheiro Algir Lorenzon para a sua revisão. Conselheiro, por favor. Muito obrigado, eminente presidente. Quero saudar Vossa Excelência, renovar a saudação que já fiz aos eminentes conselheiros Spilk, Lucas, conselheiro Giuliani, conselheiro Porce, que está também online, como eu. Peço escusas por isso e peço também, desde já, escusas por ter que me ausentar da sessão logo após o exame deste processo, eminente presidente. Peço compreensão de todos. Sei que não vou prejudicar o andamento dos trabalhos, mas é que eu tenho também esse compromisso assumido aqui, por participar de uma mesa de debates, e quero, então, nesse momento, acompanhando integralmente o que disse o eminente conselheiro relator, Lucas Salomão, da Silva Fur, na revisão, eis que sou o relator, que, em conformidade com o disposto no regimento interno da Gergs, revisei o relatório e estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. Quero também saudar os diretores da casa, o eminente diretor-geral, os nossos convidados, nossos participantes, e peço mais uma vez, então, escusas por logo ter que me ausentar, eminente presidente. Certo, conselheiro. Muito obrigada. Bem, agora vamos para o eventual período, né, de debate, ou observações, informações. Algum conselheiro se manifestar? Ou podemos passar para o voto já? Podemos? Bem, eu acompanho integralmente o conselheiro Lucas Fur, cumprimento pela cautela, pela minúcia na análise deste processo e de todas as versões ao contrato a minuta do contrato de adesão. Acompanhei, foi sempre muito cuidadoso o conselheiro Lucas, e parabenizo por este cuidado, e voto, então, integralmente, acompanho, aliás, integralmente o conselheiro Lucas Fur. Conselheiro Porce. Presidente, acompanho o relator. Conselheiro Marcelo. Boa tarde a todos, os presentes aqui, os que acompanham online, os meus colegas conselheiros, diretor-geral. Primeiro, parabenizar o colega conselheiro Lucas também acompanhei de perto, né, várias vezes, conversamos sobre esse processo. Era um processo em que havia alguma divergência inicial e que em reuniões com a companhia, a quem saúdo também, né, pela flexibilidade sempre, né, de poder chegar num bom entendimento, se chegou uma minuta, então, que ficou boa para todos. Eu acho que isso é importante, então parabenizo o conselheiro Lucas. E acompanho o seu voto. Conselheiro Giuliani. O relator, professor. Ok, obrigada. Então, por unanimidade, o Conselho Superior aprova a minuta do contrato de adesão apresentada no processo 633-3900-226, a última versão, né, apresentada neste processo. E passamos, na sequência, para o seguinte, que é o 702-3900-250, que trata do contrato de suprimento de gás natural a ser celebrado entre a Sulgás e a MGás, comercializadora de gás natural limitada. O relator também é o conselheiro Lucas Fur e o revisor, o conselheiro Marcelo Spilk. Conselheiro Lucas. Muito obrigado, senhora presidente. Permite, o conselheiro Lucas, Vossa Excelência, conselheiro presidente, me permite ausentar? Sim, conselheiro, claro.
e desejo aí uma boa condução aí neste evento. Muito obrigado. Obrigada pela todos, presença. então. Um abraço a todos. Abraço. Então, tá bom. Agradeço os cumprimentos feitos no processo anterior, então darei início à leitura do relatório. Item 1 do relatório. O presente expediente se destina ao pedido de pré-aprovação de minuta do contrato de suprimento de gás natural na modalidade firme e flexível a ser celebrado entre Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, e MG Gás, Comercializadora de Gás Natural Limitada. O processo se iniciou a partir do recebimento do ofício Sulgás número 2025-2024 número 24 de 2025, de 24 de fevereiro de 2025. Por meio do ofício supracitado, a Sulgás encaminhou a minuta do contrato para aprovação. Perdão, estou no processo, estou certo. Tá certo. Eu vi o contrato, já estava. Para aprovação da agência. Perfeito. Referindo que o documento seria decorrente da negociação realizada com base na oferta recebida na chamada pública CP25. Destacou ainda que a iniciativa visaria a diversificação de carteiras de supridores, assegurando maior flexibilidade no atendimento às oscilações de consumo e viabilizando compras de curto prazo, contribuindo para a redução do custo médio do gás e fomentando a concorrência no mercado. A análise da minuta do contrato foi analisada pela Diretoria de Diretoria de Energia, Gás e Iluminação Pública, DEGIP, da agência, por meio da informação número 14 de 2025, a qual opinou pela pré-aprovação do documento. Concluiu ainda que o modelo proposto garantiria exclusivamente à Sulgás a decisão final de compra do gás para cada cotação feita junto ao vendedor. Tal fato contribuiria para o princípio da modalidade tarifária, uma vez que o produto só será adquirido em condições vantajosas, perdão, aqui é modicidade tarifária, né? Vou trocar. Uma vez que o produto só seria adquirido em condições vantajosas em relação às alternativas apresentadas em dado momento. Por fim, alertou que a concessionária deverá estar atenta para a compatibilização das quantidades previstas para entrega em cada um de seus contratos de fornecimento, garantindo a quantidade necessária para seu mercado cativo, mas sem incorrer em sobrecontratações que venham a onerar a tarifa de seus consumidores. Em sua análise jurídica, a PSE, Procuradoria Setorial, identificou que a minuta do contrato estaria incompleta, havendo necessidade de a concessionária efetuar adequações, promovendo a finalização e o completo preenchimento de todas as cláusulas e campos faltantes, tanto na minuta como em seus anexos. A DRE se manifestou por meio da informação número 94 de 2025, indicando, tal como constara na análise jurídica da PSE, a necessidade de preenchimento dos campos relativos ao prazo de vigência do contrato. A DRE recomendou também que cada notificação de confirmação emitida em decorrência de uma transação seja encaminhada à Gergs para anexação ao respectivo processo, visto que esse documento detalha as condições comerciais da negociação de contratação de gás entre as partes, após a devida complementação e eventual aprovação da minuta principal. A concessionária foi cientificada quanto às manifestações da agência por meio do ofício número 152 de 2025 DG, e a Sulgás enviou a minuta atualizada endereçando questões observadas pela Gergs em 18 de agosto de 2025. A informação número PSE 157 2025 recomendou ao Conselho Superior a pré-aprovação da minuta de contrato, concluindo que, 1. A minuta contratual a ser firmada mostra-se juridicamente adequada e compatível com o arcabouço normativo aplicável. 2. As disposições contratuais analisadas se mostram em consonância com práticas contratuais consolidadas e com contratos de referência já registrados na ANP. 3. A estrutura contratual proposta se revela adequada sob a ótica regulatória, assegurando flexibilidade à concessionária e preservando a compatibilidade com o regime jurídico aplicável, cabendo à agência acompanhar a execução contratual e avaliar em sede tarifária os impactos da alocação de riscos sobre a modicidade. Por meio da informação DRE número 143, 2025, a DRE entendeu que os pontos que havia apontado na informação anterior teriam sido sanados na nova versão do instrumento. Todavia, observou que não houve menção por parte da Sulgás
a recomendação feita quanto ao envio de notificações de confirmação à agência, motivo pelo qual a rejeitou, além de solicitar a correção de inconsistência nas cláusulas 19.3 e 23.1, que deveriam ser ajustadas na versão final. Com a devida correção, o documento estaria apto para aprovação pelo Conselho Superior da agência. A DGIP também se manifestou sobre a minuta de contrato, mantendo a sua conclusão anterior no sentido da sua pré-aprovação. O ofício número 281 de 2025 DG enviou as manifestações da Agergs à Sulgás. A concessionária prestou os esclarecimentos e enviou uma nova versão da minuta de contrato como anexo do ofício número 165 de 2025. Quanto à recomendação da DRE de encaminhamento das notificações de confirmação, a agência respondeu, abre aspas, compreendemos a importância para o acompanhamento da agência e nos comprometemos a fazê-lo. No entanto, por se tratar de um documento a ser produzido para cada transação, o envio das notificações de confirmação, juntamente com a documentação comprobatória dos valores, somente poderá ser feito à medida que as transações ocorram ao longo do curso da vigência do contrato. A DRE manifestou-se informando que as inconsistências teriam sido sanadas na última versão da minuta. Reforçou que, ainda que não haja necessidade de constar no contrato, a recomendação de que as notificações de confirmação sejam encaminhadas à agência para que sejam anexadas ao respectivo processo, manteve a recomendação ao Conselho Superior a fim de que conste na resolução homologatória a necessidade de envio das notificações de confirmação efetivadas. O processo foi enviado para a deliberação do Conselho Superior por meio do encaminhamento número 3.221 de 2025 DG. É o relatório, senhora presidente. Também não temos pedido de sustentação oral, então o senhor pode prosseguir, por gentileza. Perfeito. Item 2 da fundamentação. A Agergs atua na área de gás canalizado por previsão no inciso 7º do artigo 2º da Lei Estadual nº 16.266 de 2024. O artigo 6º da Lei Estadual 15.648 de 2021 destaca que, abre aspas, o Estado exercerá artigo 6º, o Estado exercerá as atividades de regulação dos serviços de gás canalizado nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei 10.931 de 1997. Parágrafo 1º, quanto aos serviços delegados ou outorgados tanto à iniciativa privada quanto a empresas públicas e sociedades de economia mista, a competência definida no caput desse artigo será exercida por meio da Agergs de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º, a regulação dos serviços de distribuição de gás natural pela Agergs se aplica inclusive à concessão atualmente vigente. A competência da Agergs para proceder à análise e pré-aprovação da minuta de contrato de suprimento da concessionária consta no capítulo 6º das garantias de fornecimento ao mercado da Lei 15.648 de 2021, do qual se destaca, artigo 8º, é obrigação da concessionária a celebração de contratos de suprimento em quantidade necessária e suficiente para garantir o atendimento do mercado cativo em sua área de concessão, excetuada a demanda a agentes aprovados como consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores. Parágrafo 1º, os contratos de suprimento, antes de celebrados pela concessionária, devem ser submetidos à pré-aprovação da agência reguladora, que deverá se manifestar em até 5 dias úteis. Parágrafo 2º, os contratos de suprimento deverão ser encaminhados pela concessionária à agência reguladora em até 5 dias úteis contados da data de sua assinatura. Fecha aspas. A resolução ANP número 52/2011 e 51/2013 disciplinam os requisitos mínimos de validade, transparência e registro dos contratos de comercialização de gás natural dentro da esfera de competência da União. A minuta do contrato encaminhada pela Sulgás foi submetida à análise da PSE, DRE e DGIP. Identificou-se a necessidade de ajustes, os quais foram implementados pela concessionária na minuta de ID número 6, aqui citado. Houve manifestação favorável da área técnica
restando pendente apenas a necessidade de envio das notificações de confirmação efetivadas, recomendada pela DRE. Recomendação esta que entendo pertinente para a devida instrução do respectivo processo. Considerando que a versão final da minuta de contrato de suprimento de gás atende integralmente os requisitos legais, consoante a avaliação das áreas técnicas da agência, não vislumbra-se óbice para aprovação do instrumento em apreço. Diante do exposto, item terceiro, voto por aprovar a minuta de contrato de suprimento de gás a ser celebrado entre a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul e a empresa MGás, Comercializadora de Gás Natural Limitada. Item 2, solicitar que as notificações de confirmação sejam encaminhadas à agência para que sejam anexadas ao respectivo processo. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. E conselheiro revisor Marcelo Spilk, por favor. Obrigado, presidente. Novamente, parabenizo o conselheiro Lucas aqui pelo voto, muito bem elaborado, e também não fiz referência no voto anterior, mas faço agora aqui as equipes técnicas, né, destacando aqui a diretoria da DGIP, né, o diretor Alexandre Jung, que está aqui presente. Então, passo à leitura, item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada, conselheiro. Bem, período de observação, debates. Não? Podemos passar para o voto? Acompanho o conselheiro Lucas. Também parabenizo né, pelo voto e as equipes técnicas, né? Também a PSE e a DGIP aí, que conduziu tanto o primeiro também, né, na área técnica, quanto este processo. Conselheiro Porce. Com o relator, presidente. Conselheiro Giuliani. Cumprimentá-lo não quer dizer que ele não esteja ali cumprimentando. A mesma coisa vale para os servidores. E como o Giuliani vem lá de cima da Áustria, eu tenho esse problema, eu nunca aprendi esse negócio. Acho que já tentei, mas não consigo. Então, sintam-se todos cumprimentados, por todo e sempre. Vamos para o relator. Certo, muito obrigada. Presidente, se me permite. Não, eu cometi... Pensei que eu tinha esquecido alguém. Não, acho que agora fomos todos. Não, só para também não cometer nenhuma indelicadeza, o processo anterior foi um processo que demorou alguns meses, exaustivamente debatido, todos os temas. Quero também cumprimentar os diretores da agência, diretor Alexandre aqui presente, diretora Ana, da DRE, e também o diálogo permanente com a Sulgás aqui, né, a diretora Thaís, com quem conversamos aí várias vezes para chegar no amadurecimento daquela minuta aprovada no processo anterior. Muito obrigado. Ótimo. Então, deixa eu só proclamar o resultado aqui. O processo 702, 39002550, por unanimidade, está aprovada a minuta de contrato de suprimento a ser firmado entre a Sulgás e a MGás, Comercializadora de Gás Natural Limitada. Vamos lá ao terceiro processo. Conselheiro Lucas, hoje está... Olha, tá... Chegar ao fim do dia tem fôlego, conselheiro. Pois é. Mas nesse caso, salvo engano, agora é o pedido de vista. Ah, tá certo. Então, só voltamos para o pedido de vista e depois para... Certo, já tinha me esquecido disso, bem lembrado. Então, continuidade da análise do processo 806, 390023.3, que trata do recurso da BRK Ambiental Uruguaiana, SA, ao auto de infração número 6 de 2024. O relator foi o conselheiro Lucas Fur, o revisor foi o conselheiro Algir Lorenzon, e o pedido de vista foi feito pelo conselheiro Ricardo Giuliani Neto, que devolve vista hoje. Eu não me falo a memória, até já tinha... Eu não sei já se tinha, sim, acho que todos já haviam votado, inclusive eu coloquei que a minha tendência era de acompanhar o relator, né, mas que eu gostaria de examinar algumas situações e que de fato chama atenção, mas acredito que a agência no curso... Acho que já tinha votado. Sim, eu acho que sim, presidente, a senhora colheu todos os votos. Tá. E eu vou manter a posição
de acompanhar o relator, mas fundamentalmente por uma compreensão que eu tenho esposado aqui na casa, é que determinados atos são atos administrativos estrito sensu. Portanto, se esgotam a partir do desenvolvimento das atividades decorrentes da investidura, né, com as premissas de veracidade, legitimidade, na prática do ato administrativo, cabendo ao recorrente desconstituir esses elementos. Né? Então, eu entendo. Houve um argumento importante trazido pela concessionária, que também me chamou a atenção, mas nós não conseguimos desenvolver, até porque disseram que viriam conversar comigo e me coloquei à disposição e eles não vieram. Era um assunto interessante, que é o tema do atingimento de metas. E esse atingimento de metas não ter a capacidade de elidir o sancionamento. Eu fiquei muito tocado com isso, porque em outras situações nós também temos debatido situações análogas. Então, como eu dizia, quando me perguntaram se eu ia entregar meu voto, eu digo, não, esse meu voto será na modalidade bocal. Para registro, né? Em ata, né? E vou acompanhar o voto do relator, presidente. Obrigada. Registro a presença aqui do Dr. João Carlos Santos, pela ADECOM, que já se manifestou, né, na sessão anterior. Então, o processo 806-3900-23-3, por unanimidade, foi improvido o recurso da concessionária ao auto de infração número 6 de 2024. Vamos aos processos aos processos que estão sujeitos a deliberações em procedimento simplificado. Temos a proposta de deliberação relativa ao processo 21.50.3900.25.0, que trata da minuta do contrato de uso do serviço de distribuição CUSD entre Verallia e Sulgás. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor o conselheiro Alexandre Porce. Conselheiro Marcelo. Prezada presidente, prezados conselheiros, a resolução decisória 846 de 2025, de 4 de novembro de 2025, autorizou o início do processo de negociação entre a Verallia Brasil S.A. e a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, para a migração ao mercado livre de gás natural nos termos e condições da Resolução Normativa GERGS 68 de 2023. Em 7 de novembro de 2025, a Sulgás enviou o ofício 2025-0183, por meio do qual encaminhou minuta de contrato de uso do serviço de distribuição, CUSD, a ser firmado entre Verallia e Sulgás para aprovação da agência. A minuta foi ajustada após a interação com a Diretoria de Energia, Gás e Iluminação Pública, DEGIP, e encaminhada por meio do ofício 2025-0185, de 13 de novembro de 2025, sendo submetida à análise formal da DEGIP. Na informação DEGIP 69-2025, a diretoria identificou apenas uma pendência impeditiva solicitando que as definições de serviço de distribuição e de tarifa de uso do serviço de distribuição fossem adequadas ao texto da Resolução Normativa 68 da GERGS. Com essa alteração, opinou por considerar a minuta apta para aprovação. Recomendou ainda que fosse adicionado endereço eletrônico institucional nos itens 8, 9 e 10 das condições específicas e corrigido o nome e o registro do transportador no item 11 dessas mesmas condições. O memorando DEGIP 107/2025 ainda destacou que foram identificados pequenos ajustes textuais, os quais, conforme a análise técnica da DEGIP, não apresentam impedimentos para aceitação. Contudo, destacou que a cláusula 19ª, que trata sobre compliance e anticorrupção, foi a que sofreu alterações mais significativas. A informação supracitada foi aprovada pela diretoria da DEGIP e encaminhada ao Conselho Superior pela Diretoria-Geral da agência. É o brevíssimo relatório. Não sei se passamos para a discussão. O revisor, né?
Eu ainda não. Na verdade, esse foi o relatório, está separado em relatório e agora seria. Como é simplificado, né? Então não está bem separado, mas eu só fiz essa pausa para ver se a gente. Eu acho que Se pode eventualmente prosseguir. teria inscrição Não de alguém tem. também, a gente poderia Não conceder tem. tempo, sem problemas, né? Não tem inscrito. Tem. Podemos prosseguir. Então, sigo aqui, presidente. Prezados conselheiros, em seu artigo 3º, a resolução decisória 846 de 2025 recomendou a adoção pelas partes como modelo o último contrato do uso de sistema de distribuição CUSD aprovado pela GERGS. O CUSD, comum ao Mercado Livre na área de concessão da distribuidora e previsto no artigo 34 da Resolução Normativa 68/2023, está em análise no processo administrativo SEI 000-713-3900-239. A sua versão final ainda depende de alguns ritos processuais, inclusive da obtenção e análise de contribuições por parte dos interessados no assunto por meio de consulta pública. Conforme a minuta do CUSD protocolada, a Veralha migrará para o Mercado Livre em 1º de janeiro de 2026, a ser suprida pela MGás, comercializadora de gás natural limitada, que acabamos de aprovar, né, no voto anterior do conselheiro Lucas. A comercializadora MGás possui, na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a autorização 351/2023 para o exercício da atividade e comercialização de gás natural e o registro de agente vendedor número 03333548516886. Na GERGS possui o registro número 1 de 2024 DG, válido a contar de 29 de agosto de 2024. As alterações mais significativas referidas pela DGIP comparativamente à minuta que serve como modelo consiste nos ajustes da cláusula 19ª. Entendo que a concessionária precisa alinhar a sua redação à sua política de compliance e anticorrupção, motivo pelo qual não vislumbro óbices em sua aprovação nos termos propostos. Diante do exposto, proponho ao Conselho Superior: 1. Aprovar a minuta do contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, para a migração da unidade usuária da Veralha Brasil S.A. para o mercado livre de gás natural, desde que as definições sejam adequadas à Resolução Normativa GERGS 68/2023, abre aspas, serviços locais de gás canalizado ou serviço de distribuição, serviços públicos prestados de acordo com o contrato de concessão destinados ao atendimento do mercado consumidor final, incluindo a gestão do sistema de distribuição. Fecha aspas. E, abre aspas, tarifa de utilização dos serviços de distribuição, TUSD, valor cobrado dos usuários pela distribuidora, a título de remuneração pelos serviços de distribuição e gerenciamento da rede de gás canalizado em reais por metro cúbico, nos termos determinados pela GERGS. Fecha aspas. Essa é a minha proposta de deliberação, presidente. Ok, obrigada. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce. Presidente, eu revisei a proposta do conselheiro Marcelo Spilk e estou plenamente de acordo. Ok, obrigada. Presidente, se me permite. Uhum. Queria fazer uma convite à reflexão aqui no Conselho. Existem situações, eu devo trazer à mesa agora, o próximo processo é uma matéria muito parecida. E nós, aparentemente, teríamos vamos usar assim como divergência sobre o tema. O conselheiro Marcelo, ele propõe a questão da aprovação da minuta. Eu, no meu voto, eu proponho a homologação da minuta. Aparentemente pareceria um detalhe, uma filigrana ou um pormenor, mas eu entendo que não. A aprovação, como está aqui posta, ela determinaria a agregação de um determinado juízo que consolidaria o direito, no caso do concessionário. Ou seja, sem este juízo de valor, o direito não existiria, passaria a existir a partir deste juízo que este conselho expressa. Em termos de homologação, conceitualmente falando, nós temos um processo de absorção por este conselho das capacidades técnicas
desenvolvidas pelas diretorias da casa. Porque já há um direito pré-existente ao concessionário. Na medida em que o concessionário cumpre aqueles requisitos normativos, e estes requisitos são conferidos, aferidos e chancelados pela área técnica da casa, ao conselho caberia tão somente declarar o direito pré-existente, nos termos daquilo que a área técnica bem observou na construção deste pedido. Então, eu trago esta ponderação, conselheiro Marcelo, até porque ali na frente a gente vai ter essa situação, e eu acho que nós precisamos, e tenho tratado muito disso, nas questões agora, nesse processo que a gente está de construção de regimento e tal, uma série de procedimentos que, do meu ponto de vista, eles se esgotam, entre aspas, no exercício da capacidade técnica das nossas diretorias, das nossas áreas técnicas, né? Que é o caso, por exemplo, dos atos sancionatórios. Eu tenho sustentado que o ato sancionatório é próprio do servidor investido, mas é um movimento que ali na frente a gente tende a regular adequadamente. Então, ele faria essa ponderação e, na verdade, nós estaríamos homologando. Por quê? Porque o direito já é do requerente. Cabe à área técnica dizer, olha, cumpriu. Portanto, ao conselho para que ele verifique que nós operamos de acordo com aquilo que as normativas definem, homologada, vida que segue. Essa era a ponderação, conselheiro. Obrigado, conselheiro Juliane. Acho que a gente já conversou um pouquinho hoje pela manhã a respeito desse assunto, né? Pelo que eu entendi, né, da sua colocação, nós não estamos falando aqui na questão até daquela discussão anterior que nós tivemos aqui, se a agência possui capacidade de homologação ou não. Nós estamos falando aqui em homologar ou aprovar a decisão da área técnica. Ou seja, estamos referendando a decisão da área técnica, né? E aí o nome apropriado a usar, se seria uma aprovação ou se seria homologação, aí sinceramente é uma questão bem jurídica que eu, dentro do meu conhecimento jurídico, que tem restrições pela minha formação de engenheiro, né? Eu realmente fico um pouco... Fico pela opinião realmente dos especialistas na área, né? Como a sua, do conselheiro Lucas, da conselheira presidente, que são advogados, né, de formação, assim como a nossa procuradoria, né, e os demais colegas que são da área. Me parece que nesse caso concreto aqui, sinceramente, não faz a menor diferença, porque a gente está aqui tratando de algo que é relativamente simples, que não vai causar nenhuma consequência, mas pode ser que em outros processos isso venha realmente, de acordo com o que nós colocarmos aqui, com o termo que for utilizado, aprovação ou homologação, possa gerar algumas consequências de acabar atribuindo ao Conselho alguma responsabilidade que, na verdade, não teria necessidade, porque nós estamos, como eu disse antes, usando um termo que ficaria entre os dois, referendando uma decisão da área técnica que tem competência para isso, né? Então, até gostaria de ouvir a opinião dos meus colegas conselheiros aqui, né? E principalmente não descartando a opinião do colega Porce, que é formado em economia, mas também tem muita experiência em direito administrativo, direito comercial aqui pela sua longa experiência, tanto fora quanto dentro da GERGS aqui, né? Mas também, principalmente, dos colegas que têm a formação jurídica. Bem, eu também compartilho da opinião do conselheiro Juliane, que pode parecer filigrana, mas não é, né? Então, na linha do que nós conversamos, por que não é? Só para quem não nos assiste, né? A aprovação envolve um juízo de mérito e de legalidade, enquanto a homologação envolve um juízo de legalidade. Eu entendo que não há propriamente uma decisão, né, da área técnica, mas um parecer que encaminha a solução. E, neste sentido, entendo que a aprovação é o ato que é o mais adequado. Mas a lei aqui, eu estou na Lei 15.648, no artigo 8º, fala, parágrafo 1º,
que abri agora aqui. Os contratos de suprimento, antes de celebrados pela concessionária, devem ser submetidos à pré-aprovação da agência homologadora, que deverá se manifestar em até 5 dias úteis. Por isto, né? Então, por termo aprovação. Pré-aprovação. Então, por este motivo, né? Porque entendo que se fosse homologação apenas um juízo de legalidade, teria sido dito, então entendo que aqui é pré-aprovação, é uma aprovação mesmo, nem até uma pré-aprovação, é aprovação da minuta, né? Pré-aprovação do contrato ou aprovação, ou aprovação da minuta, né? Mas assim, utiliza o termo aprovação. Então, mas mesmo que não existisse esta previsão específica do ato homologatório ou de aprovação a ser emitido pela agência, entendo que há um pleno juízo do Conselho Superior acerca do mérito, eventualmente com alguma cláusula inadequada, poderíamos nos manifestar, corrigindo o ato, né? Então, nesse sentido, eu voto pela aprovação da minuta de contrato. Mas já votei, mas desculpes, já me empolguei aqui, Mas, conselheiro, ficou conselheiro Porce, conselheiro... Nesse caso, agradeço as palavras do conselheiro Marcelo, mas me parece, né, que é uma questão bastante jurídica, gostaria de natureza legal, né? Então, gostaria também de ouvir, né, além da conselheira Luciana, conselheiro Lucas, né, a meu ver, né, eu, né, que não sou da área, visualizo de forma similar, né, mas compreendo aí que tem esse debate, mas gostaria de ouvir também, conselheiro Lucas. Sim. Não, de fato, entendo muito pertinente esse debate, até talvez em algum momento a gente possa fazê-lo com mais profundidade para fins de transversalidade em relação a tudo que vem a este conselho sobre temas semelhantes. E entendo que, bom, nós temos aqui uma colocação do conselheiro Ricardo Giuliani, que é pertinente, sobre análise documental e uma questão no sentido de o juízo de mérito. Nós não temos um poder de inovar, de trazer, nós teríamos que fazer uma verificação documental, mas nós temos um dispositivo legal que utiliza o termo pré-aprovação, né? Então, e nós temos ainda uma discussão de fundo, né, que bastante debatida aqui nesta casa, né, sobre a questão de termos, no meu entendimento, perdido a capacidade homologatória na nossa lei constitutiva. E aquilo, na verdade, era um outro tema, mas foi retirado do ponto de vista das competências da Gergs, não consta lá a palavra homologar, né? Sim. O grande Hermes, que é aquele semideus que falava com Zeus, por isso fazia a mediação entre os homens e Deus, virou hermenêutica. É por isso que hermenêutica não é o exercício de leitura de texto. Não, sim, não. Uma interpretação não é literal. Não é sobre o que tu está falando. Não, sim. Vou chegar onde tu está falando. Tá bom. Porque quando eu leio pré-aprovação, eu li pré-aprovação. Eu não li aprovação. Coisas diferentes. E quando eu leio um artigo de lei solto, em princípio a interpretação já está errada. Porque a lei ela não existe com artigos soltos, ela existe numa estruturação orgânica. E o que eu estou colocando aqui, por isso que eu acho que é relevante a nossa discussão, ela não é de menor importância, é porque existem responsabilidades que são dadas, sim, aos diretores da casa, aos funcionários da casa, que somente cabem a eles exercer, que são servidores públicos de carreira. Tem determinadas coisas que a este conselho não é dado. A discricionariedade capaz de dar ou não dar um direito. Existem direitos que são pré-existentes. E aí vou só chegar na formulação. Tá. Que são pré-existentes. Que cabe declará-los. Existem outros que serão constituídos
a partir de uma complexidade e uma sucessão de atos decisórios que, ao final, ao aperfeiçoá-lo, farão o direito nascer. Então, quando eu mostro esse nosso caso aqui, o direito já está dado. Basta que se cumpram os requisitos legais. Por isso, homologar. E por isso, esse homologar, conselheiro Lucas, é diferente do outro homologar. Que foi suprimido da lei. Exatamente. Que diz respeito às capacidades do poder concedente e entregar esta ou aquela condição de validação. Só isso. Mas eu tenho uma colocação, mas este é um processo que sobe ao Conselho, ainda que Vossa Excelência tenha falado da competência das diretorias, né, da diretoria aqui especificamente, mas à medida que ela sobe ao Conselho... Esse é um dos poucos que sobe ao Conselho. Sim. Eu gostaria que tanto subisse ao Conselho, mas esse é um dos poucos que sobe ao Conselho, e que, na minha opinião, nem precisaria. Por quê? Mas será que não estaríamos num contexto assim, se não subisse ao Conselho, caso houvesse uma delegação de competência ou um encerramento deste processo, eu entendo que poderia ser homologado pelo diretor. Isso. Mas de uma vez que sobe ao Conselho, eu fico com o entendimento, mas daí eu fico com o entendimento da aprovação, da pré-aprovação, tá certo? que a presidente trouxe na norma. Eu acho que está certo. Desculpa, vou encerrar aqui só para dizer o seguinte, nós vamos passar para outro processo, é que o direito ele dialoga com a vida. E eu acho que o Conselho não tem que vender decisão, entendeu? Como assim? Quando eu trago algo à luz da aprovação, portanto, da constituição do direito, é dado a mim a capacidade de fazer ou não fazer o próprio direito existir. É por isso que a lei existe. E não permite ou permite que determinados órgãos estejam submetidos aos seus servidores de carreira. É para isso que existe. Certas discricionariedades, como esta aqui, não são dadas a órgãos colegiados como os nossos. Por quê? Porque o direito é pré-existente. E quem cabe fazer isso? O servidor público. Por quê? Porque ele nasce com uma carga, por isso que se chama encargo, com os encargos funcionais de fazer com que a lei funcione. Independente da vontade da cabeça do troço. É por isso que eu tenho sustentado que os atos fiscalizatórios, nós, Conselho, só podemos mexer se houver erro de fato ou nulidade de direito. Por quê? Acreditem ou não acreditem, senhores funcionários. Eu defendo que vocês têm muito mais prerrogativa do que quem diz para vocês que vocês têm prerrogativa. Então, essa é a minha posição, que às vezes não é vista com simpatia. Por quê? O processo nos protege. O processo nos protege. E as categorias jurídicas, elas não foram feitas para serem usadas como se bem entende. Então, nessa medida foi que eu fiz a ponderação, mas reconheço, é um começo da discussão. Sim, um começo da discussão. Sim. E também aqui eu agrego o artigo 34 da nossa resolução 68 de 2024, que a distribuidora deverá... 23. A distribuidora deverá submeter à apreciação e à aprovação da GERGS, no prazo de 60 dias, uma proposta para o contrato de uso do sistema de distribuição CUSD comum ao mercado livre na área de concessão, observadas as condições estabelecidas nesta resolução e demais regulamentos da GERGS. E aqui eu sustento também, então, agregando este dispositivo, porque pode, eventualmente, que determinado contrato não siga em algum dispositivo alguma norma legal, contratual, regulamentar, e este conselho, entendo que este conselho poderia aprovar ou não aprovar, ele poderia ver o mérito aqui de alguma questão, né, mais relacionada ao... Eu não sei, conselheiro, Mas daí é outra questão. Eu estou analisando, e não vou sair desta análise, entre o ato homologatório e de aprovação. E este é o meu entendimento, né? Não está bem aqui, creio que todos justificamos bem para todos, né? E é do jogo aqui, não terei problemas se ficar vencida, né? Com voto divergente, não há problema nenhum.
Então, bom, vamos retomar para ver, só para a gente ver. Conselheiro, então, o conselheiro, peraí que agora até já estamos no 2150. Conselheiro Marcelo já foi pela aprovação, né, conselheiro? Sim, não, eu acho que eu Então gostaria acompanhe o seu voto. Não, eu gostaria de referendar primeiro que eu acho que a discussão aqui foi muito interessante, muito relevante. Obrigado pela aula jurídica de todos vocês aí, foi sempre bom aprender um pouquinho. Como eu disse, eu acho que dentro do que nós temos hoje, e até ouvindo também o que todos falaram, hoje, na prática, o que está acontecendo é que o processo está subindo para o Conselho. E a partir do momento que está subindo pelo Conselho, nós também não podemos nos eximir de responsabilidade de examinar o processo e verificar se está tudo ok. Ou seja, a gente acaba absorvendo atribuições que poderiam ser delegadas para as áreas fins e nem subir ao Conselho, depois poderia eventualmente subir na forma de uma comunicação. Porque se nós tivermos essa delegação, é algo que nós podemos tratar no regimento interno, né? Mas, por enquanto, diante de tudo que foi falado, eu mantenho, né, o termo aprovação, porque realmente nós estamos trazendo, avocando para o Conselho uma responsabilidade também em relação ao mérito do processo. Só aqui, conselheiros, em relação ao prazo, há um prazo aqui, de qual? Não, quem tem que cumprir os 5 dias úteis é a concessionária, né? Não, pois Não, o prazo é para o contrato comum, né? Claro. Esse sim, estamos ele está em elaboração dentro da casa e realmente já passamos o prazo, mas em relação ao custo de assinado, não seria bom a gente ter um prazo para o retorno? Ao tema que está posto aqui. Tá bem. Aqui, na verdade, a migração está prevista para 1º de janeiro, né? Então, entendemos que até lá todas as condições têm que estar atendidas, né? Contrato Quer se assinado, manifestar? tudo mais. Claro. Só, Sim. por favor, aqui no microfone. O microfone. Temos um microfone aqui. Aqui 10. Só a câmera ali. Aqui, tá. Só fica aqui já. Obrigada, boa tarde, conselheiros, né, demais participantes aqui da sessão. Obrigada por me conceder a palavra. Na verdade, os 2 processos simplificados, né, o que está agora com o conselheiro Marcelo Spio, que depois o que vem que é o da CMPC, né? O único ponto que a gente traz aqui é que quando o cliente pede para migrar para o Mercado Livre, né, quando ele entra com esse pedido, quando ele requer este pedido para o Mercado Livre, ao mesmo tempo que existe o contrato com o cliente, existe os contratos de suprimento de gás, que antes a gente atendia esse cliente, no momento que ele migrar para o Mercado Livre, ele deixa de consumir aquilo que a gente tinha contratado com os supridores. Então, também está nessa casa, né? E aí, tramitando, não sei se já chegou aos conselheiros ou não, mas essa descontratação do volume para atendimento a esses clientes. Sim. Então, assim, para que o custo, de fato, a gente consiga atender e não gerar um ônus ao mercado cativo, seria importante que todo o conjunto fosse aprovado, né? Tanto os contratos com os clientes, assim como a descontratação dos contratos de suprimento de gás. Eles já estão aqui, então, como eu falei, a gente tem plenas condições, já estão negociados com supridores, né? Então, é um fato realmente da gente conseguir aprová-los para que, dia 1º de janeiro, a gente consiga efetivar a migração. Mas, se isso não for, é importante só a gente observar, a conselheira presidente trouxe a questão da data da migração, então é importante entender que é um conjunto, né? A migração, ela é um conjunto. A Sulgás defende totalmente a migração para o Mercado Livre, né? Não temos nenhum problema com isso, somos a favor, entendemos que se com isso o cliente conseguir uma condição melhor de molécula e transporte, faz parte, ele tem que buscar realmente essa competitividade, né? Mas, de fato, a gente não pode onerar o mercado cativo com os processos de migração. Aproveito aqui para perguntar se estes contratos, os aditivos, em razão da descontratação, a premissa é assinar o CUSD em primeiro lugar,
ou não há necessidade? Eles podem ser todos juntos, tá? Eles podem ser todos ao mesmo momento, mas a gente poderia assinar o custo de primeiro e depois os aditivos, mas a por isso que eu perguntei vigência... do prazo, né? A Sulgás demonstrar a assinatura efetiva, né? Que isso estamos aprovando a minuta, assinatura efetiva antes da migração, para aprovação desta segunda leva aí da descontratação dos contratos aí de suprimento que vão ter que ser alterados. Só é importante a gente não ficar com o risco, né, de ter o contrato assinado com efetivação em 1º de janeiro e não ter os aditivos assinados. Certo. Então, isso é bem importante. Esse é o tema. Sim. Quando a gente trata o tema da homologação e essa necessária harmonização que a Thaís traz, é assim, ó, isso ocorre num âmbito da agência, que é a DGIP. E esta harmonização, ela tem que ser operacionalizada ali. Então, veja, quando eu estabeleço a possibilidade de um juízo de valor, nós vamos discutir melhor esse negócio, entendeu? Que pode transformar uma das pontas da relação contratual em algo incerto e não sabido, nós estamos criando problema. Então, quando eu trago a lógica da homologação, eu estou dizendo que tanto o concessionário quanto aquele que vai migrar e tal, sabem, eles têm o direito, desde que as normativas tais, e aí pode se harmonizar, que é o que teria que acontecer lá embaixo agora. Eu acho que isso, eu acho que é por aí que nós vamos ter que no avançar. regimento futuro, a gente pode avançar. O que eu entendo é que hoje não há esta atribuição para os colegas, né, e isto não há uma... Conselheira, a senhora acabou de ler e diz assim, ó, Conselheiro, só um compete à AGERGS. A AGERGS não é do seu conselho. A senhora acabou de ler um texto... E nem da sua diretoria. Não está, a AGERGS é desta coletividade. Sim, que dá funções aos senhores diretores e servidores por imanência legal na constituição do próprio cargo. Então, quando a senhora lê para um efeito de hermenêutica, que compete à AGERGS, a senhora não diz que compete ao Conselho da AGERGS. Sim, é porque o Conselho Superior, pela lei, conselheiro... eu já comecei a derivar. Não é derivar, é interpretar sistematicamente, como o senhor falou que é necessário. Então, assim, a interpretação... Não morreu. Por favor. Eu também entendo de direito um pouquinho. Mas, Presidente, então... eu queria só pedir um esclarecimento, aproveitando que a Thaís se manifestou. Esses contratos, Thaís, que você menciona, né, são aqueles com a Petrobras, são os de suprimento, que são, acredito que seja o contrato 4, 5 e 6? São contratos com a Petrobras e com a Galp, que são nossos atuais supridores. Sim, são aditivos de contratos com esses dois supridores. Certo. Bom, se for o que eu estou compreendendo, acredito que é o que está na minha relatoria, tá? E em breve a gente deve ter condições de pautar. Só para esclarecer, conselheiro, eu acho que está com o senhor é o de performance. O da redução de capacidade aqui está. A DGIP terminou a conclusão e a DRE está para concluir a parte dela. Ok, esclarecido então. Recebi aqui, só para registro, e talvez a gente possa ouvir o diretor que está aqui quanto ao prazo, se ele está com a área técnica que está, mas quanto à possibilidade, se está andando o processo, eu acho que como esta questão que foi trazida, o prazo, ele é indispensável para todos, os interesses de todos aqui, acho importante ouvir o diretor Alexandre Jung. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde a todos presentes. Bom, existe o CUSD é uma prerrogativa dos aditivos de redução de suprimento, como a Thaís colocou, são 5 contratos, se não me falha a memória, 4 com a Petrobras e 1 com a Galp. Hoje a gente emitiu parecer lá na DGIP, favorável, né, condicionando algumas ao contrato de uso, a celebração do contrato de uso, né,
sem ele estar firmado, não daria para fazer a redução. Até não haveria por conta das próprias condições contratuais, né, que vinculam a redução à migração do consumidor, no caso são dois, Veralha e até um único processo, abordando a migração da Veralha e da CMPC. Tem dois cenários, os dois cenários estão aprovados, e então está andando, né, só está aguardando. Ontem tivemos uma reunião com a diretora de regulação econômica, a Ana Carolina, também o processo lá já está alinhado, os documentos já estão prontos para ser emitidos no processo, e então logo eles sobem para o conselho. Daí sim tem todo o rito de andamento aqui, né? E então, como a doutora Thaís comentou aqui, são coisas que dependem uma da outra, né? Então, a nossa preocupação, de fato, é com relação à celebração do CUSE, como a gente já teve, é uma coisa rápida, depende de um agente do terceiro, dos consumidores, não depende só da Sulgás, então o prazo é importante que chegue, ao menos aqui, com uma determinada celeridade, até a data de ser pautado. A descontratação. A descontratação. Tá? Agora teria que ter decidido ainda no mês de dezembro. Sorteio o conselheiro. 2 de dezembro. É complexo. Por isso a importância de a gente ter um prazo. Não, sim. Entendi. E daí tem um outro detalhe ainda também, esse também é menor, né, que tem os processos com o conselheiro Porsche, daí é uma questão só de numeração, são independentes, os aditivos estão com o conselheiro Porsche, só alteraria o número dos aditivos, são os mesmos contratos, né, quais vão ser... Diretor, o senhor tem uma ideia, uma estimativa da finalização? Acho que isso é importante, porque nós temos que pautar, né, conselheiro Marcelo, conselheiro Porsche, nem que seja necessário fazer uma extraordinária aqui, né? Estamos no dia 2, podemos fazer no dia 17, dia 18, sem problema. Só um minutinho. É que eu tenho que perguntar para o relator. Só um minutinho. Eu estou perguntando para o diretor. Tem que perguntar para o relator. Não, eu não estou pautando. Eu estou não estou pautando, estou comentando. E quero, então, diretor, por favor, uma estimativa da sua finalização, considerando realmente a premência, né? Os aditivos da área lá da nossa diretoria não estão mais, o processo não está mais conosco, né? Tá. Nós já encaminhamos até para a direção geral, no entanto, no processo ainda está aguardando, como comentei, o posicionamento da DRE. Tá? Que até onde eu sei, não posso falar pela diretora, mas está bem avançada, a gente já alinhou, então eu diria assim, eu acredito que mais em dois dias esse processo já está finalizado. Qual a inconsistência? Nesse processo, eu acredito. Nesse processo, o que fica... Exatamente. Por isso que estamos perguntando, conselheiro. Talvez eu tenha me expressado errado aqui, tá? Mas o que a gente viu, assim, não são exatamente inconsistências, são prerrogativas no caso. O contrato de uso é necessário para o aditivo. Só isso, né? Então não é inconsistência. Não seria inconsistência, tá? É só uma premissa para poder aprovar. Então, daí já mudou. Tá bem, muda tudo. Então, exatamente. Exato. Por isso que lá no início eu falei do prazo, mas como a diretora disse que, assim, não é necessariamente, é importante que andem os dois, eu acho que entendo, pelo menos a minha visão neste momento é que está andando, o processo não está nada parado, até porque nós sabemos da relevância de tudo isso para consumidores livres, para Sulgás, para GERGS. Bem,
Então, vamos só refazer aqui a votação. Conselheiro Marcelo foi o relator do processo, aprovou o curso. Isso, conselheiro? Sim, presidente. Isso. Conselheiro Alexandre Porce. De acordo com a proposição do conselheiro Marcelo. Ok. Eu também acompanho o conselheiro Marcelo. Conselheiro... Da mesma forma, acompanho, presidente. Conselheiro Juliane. Eu acompanho com ressalva e vou apresentar a declaração de voto no processo. Tá. Só para que fique claro aqui a resolução, eu estou lhe consultando. Tá? Botei um asterisco ali por maioria, né? Resolve por maioria. Daí estou consultando. O conselheiro Ricardo Juliane divergiu quanto à natureza do ato, que entende ser a homologação. Não, eu disse, eu acompanho o voto. Quanto à natureza, eu botei só. Não? Tá, então. Quanto à natureza. Esse é o nosso problema. Nós, advogados, a gente preza as palavras. Depois, então, o senhor vai fazer o... Com a ressalva. Eu acompanho o relator com a ressalva. Ah, tá bem. E farei declaração de voto. Tá, então eu vou botar conforme declaração de voto. Com ressalva. Pode aparecer meu nome ali. Ricardo Juliane, Parentinho, com ressalva. Tá bem. Então, eu peço ali para a assessoria ali que fazer esta observação, tá? E então, vamos para o próximo processo. Proposta de deliberação relativa ao processo 1601-3900-25-7, que trata da minuta do contrato de uso do serviço de distribuição entre CMPC, Celulose Rio-Grandense e Sulgás. Relator, conselheiro Ricardo Juliane Neto, revisor Marcelo Spil. Por favor, conselheiro. Senhores conselheiros, de 25 de setembro de 24, pelo ofício sem número CMPC, Celulose, CMPC informa a agência do seu interesse na migração para o mercado cativo, para o mercado livre de gás natural e pedir autorização para negociar as condições contratuais de uso do serviço de distribuição, documentos tais e tais. Autorização concedida por intermédio da resolução decisória 777. Em 10 de novembro de 25, a Diretoria de Energia, Gás e Iluminação Pública, após os trâmites internos adequados e regimentais, emitiu a informação DGIP número tal, 68, onde concluiu: diante do exposto, opina-se por considerar a minuta apta à aprovação desde que as definições adequadas à resolução AGERGS número 6823, serviços locais de gás canalizado de serviço, né, e faço a transcrição. A Diretoria de Regulação Econômica, por meio do memorando 231, apresentou, considerando que a análise da minuta do custo para a migração da CMPC Celulose Limitada ocorre no âmbito da Diretoria de Energia, de Gás e Iluminação Pública, entendemos que não existem dúvidas ou aspectos econômicos financeiros demandados para esta diretoria no presente caso. É o sucinto relatório. Trata-se de ato meramente homologatório, não cabendo a este Conselho verificar outra questão que não a observância dos trâmites burocráticos determinados pelas normas internas, o que se saca do exame do processo aqui esta proposta. Sendo a homologação um ato administrativo com característica de absorver as conclusões exaradas pelos organismos técnica e funcionalmente habilitados, não cabe ao órgão homologador a expressão de qualquer juízo discricionário, uma vez que se trata de direito da parte, que se consolida pelo cumprimento dos requisitos previamente dispostos pela administração. Como eu vinha dizendo, neste tipo de matéria, supondo que o Conselho rejeitasse uma matéria como essa que nós vamos aprovar, em juízo, a parte exerceria o seu direito. Por quê? Porque basta ela cumprir o que a lei diz que ela deve cumprir. Não cabe juízo de aprovação ou reprovação. Motivo e motivação, cumpridos os requisitos prévios, se impõe ao órgão encarregado de exercer de modo vinculado o ato homologatório. De qualquer sorte, anote-se que no campo das responsabilidades administrativas, a carga de verificação
opera sobremaneira sobre os setores encarregados de aferirem a presença dos requisitos autorizadores para o ato administrativo, cabendo ao órgão homologador a aferição formal sobre a rigidez do ato. Isso é o que a DGIP faz, o que a DRE faz pelos seus engenheiros, né, pelos técnicos habilitados a entender aqueles contratos, a medir aqueles riscos, a perceber a necessidade de equilíbrio de provisão entre contrato que entra e sai. Não cabe a nós. Isso é tão bem feito, está escrito aqui que está tão bem feito. É simples assim. Toda vez que o servidor da GERG se manifesta, é a GERG que se manifesta, desde que na sua carga de competência. Eu confesso que eu gostaria de me manifestar muito mais aqui nesse conselho, mas as coisas não chegam aqui. Eu estou discutindo aqui a tramitação de um processo de gás de uma empresa para outra, mas não consigo discutir saneamento básico. Não consigo, simplesmente não chega aqui. Fala assim, eu toda essa discussão aqui sobre homologa ou não homologa um contrato de fornecimento de gás. Mas o bom de estar aqui falando para todo mundo ver isso. De qualquer sorte, repito aqui, a questão do campo das responsabilidades administrativas. São fortes. E a carga de verificação que opera sobre os setores encarregados para aferirem a presença e da rigidez do ato. Isto assim ocorre na medida em que o ato homologatório se distingue do ato de aprovação. Na aprovação, a juízo de concordância com a decisão administrativa adotada por terceiros e oferece eficácia ao ato por entregar-lhe elemento faltante, o elemento constitutivo. Já no ato homologatório, ao incorporar os fundamentos de quem afere as condições concretas, olha o que eu estou dizendo, nós incorporamos credibilidade dos servidores ao processo. Vou repetir. Já no ato homologatório, ao incorporar os fundamentos de quem afere as condições concretas das necessidades da administração, exprime e incorpora o sentido oferecido pelo agente público que elabora o ato. Portanto, o que estamos fazendo aqui também não se trata de ato regulatório em sentido estrito. Trata-se de ato administrativo em sentido estrito, que deve operar de acordo com as normas que estão dispostas. Para encerrar, presidente, estou só aqui pensando que eu estou escolhendo as palavras, porque às vezes eu não escolho certo. O tamanho da agência é a agência que dá. É simples assim. Olhem o paradoxo. Eu não consigo discutir fluxo regulatório. Eu que sou conselheiro. Um processo que envolve 12 bilhões de reais. Não consigo. E acabamos de ficar 2 horas discutindo aqui se eu homologo ou se eu aprovo um contrato que passou lá na DGIP, pelos servidores da casa concursados. Tem um outro contrato que está aí para andar e que não vai andar no período, porque nunca andou. Nem relator ainda eu tenho. Mas eu não consigo discutir um monte de coisa. Então eu vou escolher assim, o tamanho disso aqui, que é a agência reguladora do Rio Grande do Sul, nós conselheiros, que fundamentalmente escolhemos o que não decidir, é que vamos dar. Esse é o voto, presidente. Ok. Conselheiro Marcelo Spilk, por favor. Presidente, obrigado. Eu, no mérito aqui, quanto a aprovar ou homologar, concordo. Eu acho que aqui, a partir do momento que sobe para o Conselho, como colocado, e não havendo delegação de competência, né, para a DGIP realizar o processo completo, né, e tomar a decisão final, acho que hoje, dentro do regramento que nós temos, ou pelo menos diante da prática que nós temos aqui na agência,
ao fim e ao cabo é o Conselho mesmo que acaba assumindo para si a responsabilidade pela aprovação ou homologação. Aí é a mesma questão que nós colocamos no processo anterior, do qual eu fui o relator. Então, aqui não me parece errado nenhum nem outro, né? A questão de homologar, a questão de aprovar, independente do que significa juridicamente o termo, eu concordo com o que foi trazido pela DGIP, que caso sejam cumpridas as exigências e tudo mais, ok, sem problema nenhum. Então, acho que nós vamos, depois aqui do meu de acordo, né, nós vamos para uma discussão e realmente eu fico com a maioria, principalmente o pessoal da área jurídica, mas como eu disse, eu acho que nós precisamos evoluir. Sim. Nós precisamos Precisamos aproveitar o momento em que nós estamos discutindo o regimento interno, e aí sim definirmos qual será a forma futura de atuação em relação a esses processos e outros que são muito similares a esse também. Bem, eu acompanho aqui o voto do conselheiro revisor quanto à aprovação, até porque na informação DGIP consta que, diante do exposto, opina-se por considerar a minuta apta para aprovação, desde que as definições sejam. E aqui há o acolhimento, né, da análise, que é então, um ato opinativo, aqui do diretor. Então, este é o meu entendimento. Mas esse entendimento que a senhora expressou é da DGIP, não o seu. Expresse o seu. Porque a DGIP disse. O senhor não ouviu, o senhor eu ouvi bem. Não, o senhor não ouviu eu dizer que eu acompanho o revisor. Porque a DGIP disse, não, porque a senhora disse. Não. Ótimo. Conselheiro, assim, perfeito. O senhor fale pelo seu voto, que eu falo pelo meu. Mas falei pelo meu voto, estou falando contra o seu voto. Tá bem, no mas processo de debate. Quem ouviu aqui, está aqui na agência, e quem está também online, me ouviu dizer, eu acompanho o voto do revisor, né? E mais agregando o que o conselheiro falou e o que é o meu entendimento suficientemente já exarado, acompanho, né, o voto e pela aprovação. E ponto, entende? Não, eu acho que meu voto está suficientemente justificado, né? E o meu voto é este. Bem, agora passo para o conselheiro, vamos ver aqui quem é. Porce, por favor, conselheiro. Presidente, a meu ver, a matéria é similar, né? A gente já discutiu bastante no item anterior, né? E por coerência, eu vou acompanhar o revisor, né? Entendendo pela aprovação. Ok, conselheiro Lucas, por favor. Então, da mesma forma, por coerência, senhora presidente, demais colegas conselheiros, entendo que acompanho o entendimento no sentido da validação aqui deste processo, desse procedimento, e por coerência entendo que o termo adequado aqui é aprovação, pelos motivos que já debatemos no processo anterior, pelo dispositivo normativo que Vossa Excelência, presidente, leste no processo anterior, nos momentos que se utiliza o termo aprovação. Compreendo a questão de uma discussão hermenêutica, que é uma discussão juridicamente válida, que a gente precisa amadurecer na casa, mas por coerência no processo anterior, entendo pela aprovação, e esse aqui entendo que é o mesmo, uma situação semelhante, então por aprovar, acompanho o revisor no sentido da aprovação. Presidente, só para organizar então a votação, eu fui derrotado, é diferente as situações, viu, Porce? Juridicamente a gente tem que entender isso. Por coerência, o voto meu, ele está todo sustentado no tema da homologação. Portanto, eu perdi. Então, por maioria, sim, né, foi aprovado, sendo derrotado o relator, sim. Eu não entendo, eu não vejo como derrota, foi um voto divergente, né? Presidente, perder ou ganhar uma votação é a coisa mais normal do colegiado. Eu sei.
Eu não tenho problema Sim, nisso. eu ia proclamar o resultado agora. A senhora ia aprovar, assim como eu disse, que eu perdi a votação e a senhora ia indicar um relator para o caso? Não indicar. Então, qual é a decisão, então? Se eu perdi a votação, meu voto é todo... Desculpa, estou falando do básico, do básico, do básico. Tá bem. De um processo de votação. Acompanha o voto do... Mas o revisor, ele não acompanhou meu voto. É diferente do caso dele, que eu acompanho o voto dele, entendendo que o ato então de aprovação... Vamos fazer o seguinte. Estou diferente. Quer fazer uma declaração? Mas não é uma questão de querer, presidente. Eu perdi. Tá bem, então, conselheiro, o voto vencedor precisa ser relatado. Só um minutinho. Deixa que eu conduzo aqui, por favor. Se a senhora conduzir corretamente, vou deixar. Só um minutinho, o senhor não deixa eu falar. Isso. Só um minuto. Conselheiro, o senhor pretende fazer uma declaração de voto escrito ou quer fazê-lo agora para que conste na ata e nós já podemos acompanhar ou não, né, novamente. Mas já está decidido, gente. Mas presidente, não, por favor, senhor nunca participou de um colegiado? Conselheiro, assim, ó, esse argumento, eu não vou nem discutir com o senhor. Mas eu estou perguntando para ele, pare, por favor. Então, o senhor tem que ter respeito pelos outros. Eu estou perguntando para o conselheiro. Não... Se ele gostaria de... Não é isso que eu estou falando. Conselheiro, o senhor dá licença. Eu acho que o senhor, assim, ó, eu estou conduzindo, o senhor gosta ou não. Então, eu estou perguntando para ele se ele quer fazer a declaração de voto agora, oralmente, ou quer apresentar depois. Ou outra alternativa. O que o senhor pretende fazer agora? Presidente, conselheiro Giuliani, eu acho que nós temos que buscar aqui uma alternativa em que a gente possa sair com uma decisão tomada daqui. Exato, que é o mais importante. Isso é fundamental. Então, se pela maioria existe uma aprovação, uma aprovação do termo aprovação é uma redundância, né? Mas na verdade é isso, né? Existe uma deliberação pelo termo aprovação, então vamos fazer da forma que não fira o regimento interno, que siga o nosso regimento interno e que nós possamos sair com uma decisão tomada aqui, até porque nós temos celeridade nesse processo para que possa andar. É para ajudar. Agora eu não tenho culpa, presidente, a palavra é minha. Não tenho culpa. Se o mundo das decisões burocráticas oblitera o processo de tomada de decisão numa condução de voto. O que eu estou dizendo aqui? A decisão tomada por esse conselho está sustentada por coerência na decisão que acompanhou o conselheiro Marcelo no processo anterior. O que eu estou dizendo? Houve um voto vencedor, que não foi o do relator. Isso existe em qualquer estrutura colegiada. Então, como é que se procede? Pelo menos de onde eu vim, que é no mundo do tribunal. É assim. Perdido, e não é melhor do que lugar nenhum. Sim, conselheiro, por favor, prossiga. Eu sei que a senhora tem uma impaciência e ouvir a discordância. Não, o senhor tem. Posso continuar? O senhor tem impaciência. Posso continuar? Que eu me estou tentando ajudar a encaminhar. A todo tempo. Para Gerges. Pode para Gerges, não é para a senhora. Há um voto que venceu o meu voto. Então, é preciso que este voto vencedor, que na verdade o condutor foi a senhora, porque foi a senhora que puxou a divergência, deveria dizer assim: o voto do relator foi derrotado. Portanto, designa-se para o voto vencedor, aqui, que no mundo do direito nós chamamos de voto condutor, o voto condutor, que seria o seu. Mas como a senhora é a presidente, a senhora pode designar qualquer dos conselheiros, isso está em qualquer tribunal do planeta. O conselheiro revisor, ele deu... Não é declaração de voto, voto. Ele deu as razões e eu o acompanhei. Eu não fui o voto divergente, eu fui a terceira a votar, conselheiro. A senhora foi a primeira a votar na votação anterior. Não, mas o senhor está falando de outro processo. Então, uma hora o senhor está nesse processo e outra hora... Não, só um pouquinho. Bom, decida, presidente. O meu voto é derrotado. Tá bem. Isso é o que tem que estar na ata. O voto do relator é voto perdedor. Tá bem. Portanto, os termos do voto vencedor têm que vir aos autos. E nós temos que assinar o voto que foi o segundo voto que divergiu do senhor, dizendo deliberando, votando pela aprovação. Não foi o voto da presidente, foi o voto do revisor. Sim, na verdade, o meu voto seria pela discussão, pela coerência com a discussão anterior que nós tivemos aqui, o item 1 e único, né,
que começa com homologar os atos praticados, tal, aprovar, para mudar esse termo, e isso seria... Sim, e com relação à resolução decisória, Exatamente. que é o que já está, inclusive, aqui no processo. Aqui no meu voto, presidente, o conselheiro Marcelo. Sim, tem toda uma justificativa, né? Todo ele está sustentado na homologação. Por conta disso, ele não subsiste. Por exemplo, se nós pegássemos o voto ali, a fundamentação do seu voto no processo anterior, Sim. sustentando a aprovação, nós temos coerência decisória. Aí sim, porque a sua fundamentação sustenta esta possibilidade. Tá bem, então eu posso Então ler, faça isso. ler aqui qual seria o voto divergente. divergente. É que existem pessoas que têm dificuldade de assumir posição. Então o que eu quero é o seguinte, eu perdi, eu não tenho problema disso. Quem ganhou, que escreva o que ganhou, que não é o seu caso aqui. Porque o senhor tem uma posição que é do debate. Que diz, não, olha, temos coisas, temos que avançar e tal. Mas como não foi a presidente quem abriu a discordância, faça isso. O conselheiro relator é derrotado e o voto condutor assume a fundamentação dada no processo anterior. Certo. Aí ele vai estar perfeitamente coerente. Então acho que eu vou ler aqui. Como em qualquer tribunal, por mais singelo que seja, do planeta. Tá, então eu vou ler aqui, peço à assessoria que depois reproduza isso na resolução decisória. Então, a minha proposta de deliberação seria, em coerência à decisão recente, na sessão de hoje, em relação ao processo 2150-3900-250, proponho a aprovação da minuta de contrato do uso do sistema de distribuição para a migração da unidade usuária da CMPC Celulose Rio Grandense Limitada para o mercado livre de gás natural, desde que as definições sejam adequadas à resolução normativa GERGS 68/2023, serviços locais de gás canalizado ou serviço de distribuição, serviços públicos prestados de acordo com o contrato de concessão destinados ao atendimento do mercado consumidor final, incluindo a gestão do sistema de distribuição e tarifa de utilização dos serviços de distribuição TUSD, valor cobrado dos usuários pela distribuidora a título de remuneração pelos serviços de distribuição e gerenciamento da rede de gás canalizado em reais por metro cúbico, nos termos determinados pela GERGS. Eu acompanho, então, repetindo, acompanho o voto do conselheiro revisor, Marcelo Spilk, conselheiro Porce. Conselheiro Porce. Acompanho o revisor, presidente. Conselheiro Lucas. Acompanho o revisor, presidente. Ok. Por maioria. Como? Mas o senhor já não deu o voto? Tá. Ah, tá bem. Sim. Como vota, conselheiro? Como vota? É como vota, como vota, conselheiro? Não é como vota. Não há autoritarismo nesse negócio aqui. A senhora abriu uma segunda rodada de votação, sendo que a primeira rodada conselheiro. já havia está certo, conselheiro. Daí? Eu não voto, presidente, eu só digo que eu estou aqui, presidente. Tá bem. Por maioria, foi aprovada a minuta do contrato de uso de distribuição entre a CMPC Rio Grandense Celulose e Sulgás. Bem, colegas, é realmente bastante difícil, mas vamos prosseguindo. Comunicações. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. 937-3900-256, que trata do recurso da Transnorte Transportes Aquaviários ao auto de infração número 15 de 2025. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor o conselheiro Lucas Pur. Processo 667-3900-257, que trata de recurso das empresas Becker Transportes e F. Andrés aos autos de infração número 11 e 12 de 2025, respectivamente. O relator é o conselheiro Alexandre Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Bem, pergunto, colegas, se os senhores têm alguma comunicação. Eu tenho 2 convites aqui. Alguma comunicação? Vamos aos convites, então. Recebi agora
temos um convite em nome do presidente do Corecon, Rodrigo de Assis, e da vice-presidente Angélica Massuchetti, convite para a entrega dos prêmios Corecon 2025. Solenidade será no dia 5 de dezembro de 2025, às 19 horas, no Plaza São Rafael, Salão Nobre, aqui no centro. Então, a confirmação de presença é até o dia 3 de 12 de 2025. Nós podemos, acho que, encaminhar também, colegas, se vocês entenderem adequado, aos colegas economistas, né, diretor? Daí eu já passo, então, aqui o conselheiro, né? O conselheiro Portes, se estivesse aqui, certamente seria o nosso designado, né? Entre os que quisessem, né? Naturalmente. Bem, então já passo. Senhora presidente, tem um convite aqui a fazer. Tem mais um aqui. Ah, perfeito. Deixa eu só ver aqui. Recebi, então, agora da AGEPAR, um convite, AGEPAR do Paraná, para... Só um minutinho. Só um minutinho aqui. Não é da AGEPAR, não. Me enganei. É um convite do Ministério das Cidades. Pelo que eu pude ver aqui, foi para a AGEPAR. Ministério das Cidades, workshop com as entidades reguladoras infranacionais que atuam na área do saneamento básico para apresentação e debate dos resultados do estudo sobre diretrizes regulatórias proposto pelo Ministério das Cidades. Então, isso aqui é híbrido, formato virtual, dia 10 de dezembro, pela plataforma Teams. Temos aqui o convite anexo e com a programação do evento, que acho que é bem interessante, diretor. Poderíamos designar também, além dos conselheiros que estiverem interessados, algum colega ali de saneamento para participar. Vou deixar, então, aqui com a secretaria, para quem quiser, para os conselheiros que quiserem, daí já indicar um colega. Conselheiro Lucas, por favor. Sim. Senhora presidente, quero fazer um convite público aqui a todos para o evento que estaremos realizando no dia 10 de dezembro, das 8h30 às 5 da tarde, chamado Regulação e Infraestrutura, Construindo a Resiliência Climática, que ocorrerá, então, no auditório da FAMURS, auditório Alceu Colares, na Marcílio Dias, número 574, bairro Menino Deus, um evento onde contaremos com a presença de concessionárias, entre elas aqui a Sulgás, que já confirmou presença, e outras tantas concessionárias, além de outros órgãos públicos que já confirmaram também presença no nosso evento, onde discutiremos práticas de resiliência climática e na infraestrutura, dada a nova realidade, né, onde tivemos um evento extremo no ano passado das enchentes, e esse incremento, pensar essa intervenção, né, muitas vezes de engenharia nos serviços de infraestrutura na nossa realidade climática, então, atual. E não só do ponto de vista das práticas de infraestrutura propriamente ditas, mas também em como que os órgãos públicos, aí teremos a presença também da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público do Estado e também do Tribunal de Contas. Então, também pensar esse olhar institucional sobre essas práticas, né? A SERG está realizando conjuntamente conosco, então esse é um evento realizado pela GERGS e pela SERG conjuntamente, então teremos aí diversas perspectivas sobre o mesmo assunto e vai ser uma oportunidade ímpar para debater este tema. Então, estaremos divulgando aqui nas redes sociais, no site da GERGS, nos veículos, e com o link de inscrição, e fica aqui o convite para todos. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro. Evento bem importante. Vamos estar presentes ali neste evento. Bem, colegas, temos como assunto geral apenas uma comunicação para que fique registrado em ata. Nenhum convite mais? Não. Então, temos a assinatura do termo de cooperação entre a GERGS, a CELT e a SERG, em 6 de novembro de 2025, conforme decidido pelo Conselho Superior.
em relação que tem como objeto a fiscalização, né, a definição ali para evitar sombreamento das atribuições fiscalizadoras de cada da GERGS e da SERG e da CELT. Eu acho que é algo bem positivo aí para a maior segurança jurídica de todos. Todos, né, da GERGS, quando fiscaliza e autua, das concessionárias e também da própria SERG e CELT. Da minha parte, é isso, conselheiros. Quero alguma manifestação? Presidente, eu estava procurando aqui na cópia da semana passada, não encontrei, mas eu não sei se foi feito referência aqui na nossa última sessão sobre a assinatura do contrato com o DEMAI, que ocorreu na semana passada. Fizemos. Foi feito? Agora não lembro. Foi feito. Tá. Não, é isso, nós fomos lá, mas eu não me lembro se na sessão a sessão foi terça de manhã e como vários estavam viajando para o Congresso da Bar, nós acabamos não fazendo essa referência. Eu acho que é um marco importantíssimo, né? Sim, perfeito. Que abre aqui um novo serviço prestado, né? Nós já temos aqui a prestação de serviços na área do saneamento em 247 municípios, 248, e agora temos um importante também que é a capital. Muito. Né? E vamos trabalhar em conjunto aí para a elaboração do edital, do novo edital que está sendo preparado, né? Os estudos do BNDES e tudo mais. Então, acho que realmente é um marco importante aqui para a GERGS. Importante, para o município. Sim, para todos, né? Importante só salientar que teremos uma fase preliminar, né, de conhecimento mútuo aí das atribuições, das capacidades institucionais de cada um e também no trabalho da GERGS, da modelagem e na normatização, mas não em relação às outras atribuições regulatórias. Acho que é bem importante deixar registrado que isso fica para a fase definitiva, que a fase preliminar é de 6 meses, prorrogável por 6 meses, e fica para a fase definitiva o exercício pleno das atribuições regulatórias pela GERGS. Só vou dizer uma palavra. A gente está falando sobre o regimento interno, né? E o que me preocupa é que o regimento interno realmente é o que vai nos estruturar pelos próximos 15 anos, no mínimo. E olha o tamanho da demanda que vai ser DEMAI. Espero que ali na frente nós consigamos gerar a relação com o tratamento de resíduos. Eu só quero, antes de entrar em mérito de nada, se nós não prestarmos atenção ao regimento interno como uma condição instrumental que vai nos permitir fazer com que a GERGS cumpra as funções gigantescas que vai ter nesses dois casos, né, nós vamos ter problema. Então, se não olhar para o regimento interno com esta visão de futuro, de longo prazo, de longo tempo, com estruturações normativas que deem capacidades à agência de agir, nós vamos ter problema. E esse regimento vem para os próximos 15 anos a partir da nova lei, né, Marcelo? Então, eu acho realmente um passo muito importante foi dado, né, na assinatura desse convênio. Eu torço muito que a gente tenha as habilidades todas para trazer a questão de resíduos e que tenhamos maturidade para conversar sobre um regimento interno eficiente daqui para frente. Sem dúvida, conselheiro Juliano, regimento interno vai ser nosso próximo, quer dizer, é um desafio que estamos enfrentando, né? Estamos conversando e vamos certamente ter um trabalho grande para que ele saia redondo, como se diz, né? E a gente possa ter uma diretriz aí para o nosso trabalho. Acho que, presidente, mais uma comunicação, se me permite. Né? Eu sei que hoje a sessão acabou, já estamos quase em 2 horas de sessão, mas só também para relatar sobre o Congresso da Bar, na semana passada, né, em que estivemos aqui presentes. Eu não sei o total entre conselheiros, diretores, servidores, eu acho que umas 15 pessoas, o nosso ouvidor, Viana, teve lá também, eu acho que umas 15 pessoas, pelo menos, né, da GERGS, por aí. Diretores, sim. E um evento grande, 3 dias de palestras, bastante apresentação de trabalhos técnicos, né, muitas conversas também com as outras agências reguladoras, com outros
players do setor, especialistas, e acho que foi, inclusive, o pessoal da Sulgás estava lá, nos encontramos também, né, Thaís? Então, realmente foi um evento muito, muito interessante e eu acho que é importante registrar a presença da Géres em peso nesse evento. Perfeito. É verdade, a Thaís estava lá no painel Mulheres na regulação. Bem, conselheiros, bem apropriada aí a sua lembrança, foi um grande evento mesmo. Daqui a 2 anos teremos mais, né? Ele é bienal. Com isto, colegas e presentes nesta audiência, nesta sessão, eu declaro encerrada, terminamos a nossa pauta. Muito obrigada, até logo. Boa tarde. Boa tarde.